Gente, boa noite, a paz seja Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês que vão receber a palavra de Deus, amém? E que a palavra de Deus sirva assim sempre de dar um direcionamento para nós, né? Nos traz esperança e Deus sempre nos ensina o caminho que devemos andar e para fazer a vontade dele, né? Para que nós viva bem, sejamos protegidos pelo Senhor e também prosperamos no Senhor, né? Sejamos um povo abençoado e protegido pelo Senhor, amém? Aqui eu já tinha postado de manhã, mas como sempre eu venho à noite também, né, ministrar a palavra de Deus. A gente tá calor, né? Tô assim meio calor demais, né? Eu vim falar de Deuterônimo lá, no Deuterônimo, no capítulo 12, no versículo 7. O Senhor fala assim, lá comereis perante ao Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo o que puseste nas vossas mãos, vós e as vossas casas e estiveres abençoado o Senhor vosso Deus, né? Então o Senhor fala que nós alegramos na presença do Senhor, comeramos ali, nós alegramos na presença de Deus, né? A nossa casa, a nossa família, né? Nós dando um culto ao Senhor, o nosso Deus verdadeiro, né? Um lugar de culto que o Senhor vai escolher para nós, um culto verdadeiro, um local, né? Então a gente sabe que aqui Deus fala que o povo de Israel, né, os judeus também, que eles fossem dar uma terra que o Senhor ia dar para eles, que eles não se contaminassem, não se influenciassem com os outros reinos, porque os outros reinos eram idólatras. O que era idolatria, né, naquele tempo? Eles serviam os outros deuses, né? Faziam adoração, sacrifício com pessoas, com animais, né? E Deus tinha alertado eles que eles iam entrar em terras que o Senhor ia dar para eles, que eles não poderiam se contaminar, se influenciar com a cultura deles, né? Com as idolatrias deles, eles adoravam Deus de Baal, aquelas coisas tudo, né? Então Deus um alerta, né? As falsas idolatrias, falsas pregações, né? Tomarem cuidado, né? Então aí Deus deu esse alerta, porque isso não agrada a Deus, como nós idolatramos mais as coisas do mundo do que o próprio Deus, né? Então Deus ia abençoar o povo, ia mostrar o lugar certo de prestar culto a Deus, o Deus verdadeiro, fazer adoração, e ali eles se alegraram no Senhor, ofertariam né, o seu dízimo, as boas ofertas e as boas obras ao Senhor, e todos se alegrariam, ficariam felizes, abençoados por Deus, né? Porque iam adorar o único Deus verdadeiro na presença de Deus, porque nós temos que estar sempre na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, amando a Deus com todas as coisas, né? E não fazendo as coisas, só vivendo com as coisas do mundo, né? Quando nós amamos o pai, a mãe, o irmão, a tia, o trabalho, né? A vaidade, né? Mais do que Deus, deixamos Deus em segundo plano, significa que nós somos umas pessoas idólatras. Qualquer tipo de sentimento que seja maior do que Deus, então nós somos idólatras. Precisamos colocar Deus no primeiro lugar nas nossas vidas. Ele tem que ser a prioridade. Então Deus, ele fala nem aqui, no lugar de um culto verdadeiro, é um ministério, né? Nós temos que viver em comunidade cristã, viver numa igreja, né? No ministério, congregar numa igreja, para estar todos na comunidade cristã fazendo a vontade de Deus, todos ajudando na obra do Senhor, porque a obra do Senhor tem que estar sempre crescendo. A obra de Deus não pode estar parada, né? O evangelho tem que estar sempre pregado, ele vem para acolher as pessoas e ajudar a se libertar do erro. Então ele também convoca o povo dele ao arrependimento, né? Para que a gente possa servir a Deus, temos que se arrepender das coisas que nós fazemos que não está de acordo com a palavra de Deus, né? Para nós viver debaixo da presença de Deus, a palavra de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus, nós temos que largar os vícios também, as coisas que não agradam a Deus. Muitas vezes são coisas pequenas que a gente continua fazendo e isso não agrada a Deus. E parece que é uma coisa tão pequenininha, mas aquilo é viciante. E houve esses viciozinhos aqui e ali que faz com que a gente se distancie do Senhor. Começa assim, um pouquinho eu gosto hoje, amanhã eu gosto hoje. Quando você vê, você vicia naquilo. É um jogo, é um filme, é uma série. Você vai indo, quando você vê, você fica dependente, arrancando naquele próximo capítulo. Então você vai ficando dependente daquilo. Então isso chama-se idolatria, né? Hoje você também tomar todo dia aquele sorvete, né? Todo dia você tomar, então isso também é uma coisa de idolatria. Você pode deixar um dia você tomar, outro dia não tomar. Esse calor de estar tomando sorvete todo dia. Mas é a mesma coisa assim também, tudo que é exagero, tudo que é demais, né? A gente tem que sempre estar fazendo as coisas para Deus, sempre, né, o melhor de nós para Deus, né? Então, o que Deus fala sempre, a gente aqui tomar muito cuidado, né? Com as falsas doutrinas, com os falsos ministérios também, né? Por quê?
muitos ministérios por aí distorcem a palavra de Deus, né? Eles distorcem. Em vez de um ministério oferecer para o povo de Deus a salvação e a libertação, o ministério ele é de transformação, né? Nós somos renovados no Senhor, nós somos libertos daquilo que nos prende. Aquilo que nos prende, a idolatria do mundo, as influências do mundo que nos prende, né? Então, o verdadeiro evangelho é aquele que vem para salvar o povo, para se libertar do engano, da mentira do mundo, né? Então, nós temos que ser libertos, purificados, curados, né? Para viver na presença de Deus. O Senhor tem que reinar em nós, né? Não a nossa vontade do mundo, o mundo tem que reinar em nós, não. O Senhor tem que reinar em nós, né? Nós estamos na presença de Deus. Aí acontece que muitas vezes a gente vive mais para o mundo do que para Deus. Aí nós colocamos Deus sempre em segundo plano. Não vou hoje porque eu tenho que trabalhar. Eu tô cansada, porque eu sei, a gente faz isso mesmo. Isso aí não é só porque todos nós fazemos isso, né? A gente tem que ser mais forte naquilo que é o propósito. Porque Deus quer um comprometimento com a igreja dele. Deus ele quer um comprometimento com a gente, dentro do ministério dele, fazendo a obra dele, e não brincando com as coisas de Deus, não. Vou fazer hoje, amanhã não vou fazer, não. E às vezes a gente se perde, hoje eu não consegui fazer, então tem que se esforçar, dar o melhor para Deus, porque ele dá o melhor para nós, né? O tempo todo. Nós temos que se esforçar para dar o melhor para Deus, né? Ele falou assim que não seria fácil servir a Ele. Quem disse que seria? Claro que não. Nós teríamos pedras, espinho, tanta coisa que vem, obstáculos, mas nós temos que perseverar porque Deus ele nos fortalece, Ele que nos sustenta, né? Então a gente tem que se manter firme e fiel na palavra de Deus. E é a palavra de Deus que mantém-nos de pé. É a palavra de Deus que nos cura. É a palavra de Deus que nos liberta e nos salva, né? Então Deus ele está se chamando o povo, né? Ele não quer que nós sejamos mornos, não, né? E nem frio, ele quer que nós sejamos crentes fervorosos, que buscam a Deus, que creem na palavra, e faz com que o evangelho seja pregado, ministrado, né? E vá, nós frequente e congregue mais, vai adorar a Deus no lugar que é o certo, né? O santuário do Senhor, a igreja, né? O ministério. Mas tem um comprometimento com a comunidade da igreja, servindo a Deus, ajudando nas obras de Deus dentro da igreja, para que a igreja cresça e sempre dizimando, dando ofertas na casa de Deus, para que as obras do Senhor cresçam e alcancem vidas, almas que estão perdidas, né? É esse o objetivo, né? Nós sabemos também que muitos se aproveitam dessa situação, a gente vê, né? Mas a gente não está aqui para falar do que eles fazem, porque a gente sabe que também, como tinha as idolatrias naquele tempo dos falsos deuses, né? Sabe que o mundo também tem hoje falsas igrejas, falsos ministérios, né? Que querem só mais ganhar do que o objetivo deles de salvar a alma. O evangelho verdadeiro é aquele que tem o objetivo de libertar o povo, salvar almas, sair do pecado, do erro e vir para o arrependimento, né? Para a presença de Deus. Esse que é o verdadeiro evangelho, amém? Glória a Deus. Esse é o verdadeiro. Então ele dá um alerta para o povo, né? E aí sim, nós vamos sair da presença do Senhor, no lugar certo, o culto verdadeiro, o lugar que o Senhor ia preparar, né, para o povo de lá de Israel, o culto verdadeiro, né? No caso deles, você acha que era o templo, né? Então, o lugar certo que eles depois se arrependeram, eles fizeram também de errado, né? Eles foram cultuar outros deuses, vê na história que eles foram, né? Mas depois se arrependeram, porque eles passaram, houve um arrependimento, né? Até falar no segundo templo, né? Se você lembra, a gente fala assim, que a primeira casa, a segunda casa, né? Que seria a casa de adoração, porque eles lembravam do primeiro tempo que era mais bonito, né? Só que a alegria deles é tanto de ter voltado, adoraram tanto o Senhor, né? A presença de Deus ali, né? Porque imagina, né? Então ele fala que a segunda casa seria melhor do que a primeira, né? Então a gente teve que ter uma adoração, né? Nós temos que adorar o Senhor e fazer um culto a Deus, não importa as circunstâncias que nós estamos também passando. Seja na alegria, seja na tristeza, o culto tem que ser o mesmo, a adoração tem que ser a mesma, né? Que Deus ele merece o melhor, a honra e a glória dele, ele é santo. Então nós temos que dar o melhor culto, então a nossa melhor oferta, Deus, e nosso melhor louvor, não importa se sua voz está doendo, sua garganta está doendo, perdão. Se você está doente, adore, quando você for na igreja, vai de coração, faça o seu melhor para Deus ali, né? Deixa os problemas para fora. Esse problema não é maior que Deus, ele é maior que todos os seus problemas, né? Então quando nós somos prestar culto a Deus, ele vai para o lugar de Deus, que Deus prepara para nós, e o ministério. Mas uma coisa, a gente vê, acontece também, aconteceu comigo, às vezes você frequenta o ministério, você acha que o ministério não é para você vai sentindo, a gente pode, por mais que a gente lute contra ele, a gente vai sentindo no coração, senão a gente não engana, não fica, a gente erra, foi aí, então espera Deus, fala para Deus, ora para o Senhor, para mostrar o ministério para você, né?
Mas se você não está bem, não está feliz naquele lugar, não está com uma coisa que está te incomodando no seu interior, saia, né? Saia. Né? Não fique em um lugar que você sente que não está bem, né? E cada um é cada um, cada lugar é cada um, é uma que sente, que nem um médico. Tem gente que vai no médico, vai num lugar no médico e fala: ai, aquele médico não valeu nada pra mim, não gostei daquele médico. E o outro vai e fala: nossa, aquele médico é tão bom pra mim. Então não é assim todo lugar que é pra você. Às vezes o lugar não ainda é pra você, aquele ministério, pra você congregar, né? A gente tem que sentir, mas não precisa a gente sair falando, né? Às vezes a gente faz isso, mas não tá certo. Tá errado, né? Nós temos que melhorar essa parte, você como cristão, né? Nós estamos ali também não para servir a igreja, né? Para servir a Deus. Servir a Deus, servir o ministério do Senhor. E viver em comunidade, irmandade, né? Com os irmãos da fé. E sim, falar mal da vida do outro no ministério, né? Porque nós não temos que também estar falando, né? Não cabe a nós julgar as pessoas, cabe a Deus. É Ele que tem o poder de julgar as pessoas e saber o que está certo e o que é errado na igreja dele. A igreja é dele, a vida dele, é para honrar o nome dele, né? Nós temos que melhorar essa parte também, com os cristãos, né? Porque mesmo uma igreja acha que é melhor, a minha igreja já acha que eu sou salva, eu vou pro céu, esse ministério meu é verdadeiro. Aí outra fala do outro, gente, a verdadeira religião, a verdadeira igreja, a verdadeira religião, o Senhor fala, é Ele, né? Ele é, né? Se você está viver de acordo com a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, manda mais ou menos, você está fazendo a vontade de Deus, você está servindo a verdadeira igreja, o Cristo. Ele é o centro da igreja, Ele é a nossa prioridade dentro da igreja. E Ele é a nossa prioridade dentro da nossa casa. Se você edificar a nossa casa, na presença de Deus, fazer da nossa casa também um culto, se você fazer da sua casa, edificar a sua casa, adorando a Deus, prestando culto, louvando ao Senhor, orando a Deus, não amaldiçoando a casa, porque às vezes a gente faz com que a nossa casa não seja abençoada, né? E a presença não fica na nossa casa, porque nós amaldiçoamos a nossa própria família. Basta ter um problema de amaldiçoar com a palavra. Nós temos que profetizar a nossa casa, palavras de bênçãos, né? Nós temos que trazer a presença de Deus para a nossa família. Fazendo o quê? Orando, buscando, lendo a palavra de Deus, a Bíblia, né? E jejuando e fazendo a vontade do Senhor e viver assim, congregar na casa do Senhor, né? Prestar culto, todos no mesmo canto, louvando a Deus ali, adorando ao Senhor. Fazer com que as obras de Deus cresçam. Até a gente também precisa crescer. Porque às vezes o próprio ministério faz com que a gente tenha que crescer espiritualmente, né? O ministério que faz com que você não cresça, você não tem a oportunidade de você crescer, né? Porque você não, né? Não, às vezes Deus tem um chamado para você. Se você ficar no ministério que você não vai crescer, que você vê que o ministério também não faz com que você se desenvolva a sua parte espiritual, e algo estranho aí, precisa ver, porque geralmente o ministério, que nem você vê os testemunhos dos Jeová, a gente vê por eles dão como um exemplo para nós. Porque todos eles ministram a palavra na rua. Eles vêm nas portas e ministram uma palavrinha de Deus para você, né? Eles vêm, eles têm as vontades, tá um sol quente. Vem aqui uma irmã falar comigo. Eu não desfaço, né? Porque ela é de outro ministério, eu recebo ela com uma alegria no meu coração, porque eu estou recebendo a Deus, né? Eu recebo. Mesmo que às vezes eu não esteja de acordo com o que ela está falando, porque muitas vezes as coisas não são... Às vezes você ouve uma coisa, você está lendo a palavra de Deus, você tem um certo entendimento, Deus dá um entendimento para você no seu coração, aí ela vem e fala outro. E aí você fica naquela dúvida, né? Que você entendeu uma coisa, aí você tem que orar mais. Eu gosto, até vou pesquisar mais agora, porque quando a pessoa vai falar, eu vou pesquisar mesmo aquilo para ver se aquilo era, né? Que aquilo que veio tocou no meu coração. Porque às vezes, né? Muitas coisas também vão confundir a nossa mente, né? Então a gente precisa estar sempre orando a Deus. Quando alguma coisa vem colocada no nosso coração, precisamos orar. Precisamos olhar e ver o que está acontecendo ali, né? Porque, como ele falou, tomar cuidado com as idolatrias, com as falsas doutrinas, né, dos reinos que até eles iam entrar. Então já tinha alertado para tomarem cuidado, se arrepender, né? Ter um comprometimento com a palavra de Deus, com um comprometimento com o Senhor, né? Vendo a presença de Deus. Ali eles prestaram culto ao Senhor, lugar que o Senhor escolher para o povo. Lugar que Deus escolheu para o povo, cultuar Ele, adorar o Senhor. Ali eles deram as ofertas, eles alegarão, dão as ofertas, comerão na presença de Deus, né? E Deus é o que? Abençoar o povo. As Deus foi para nós, né? Então Deus está pedindo nós, o povo de Deus, não ir na igreja. Eu também estou errada, vou falar só para vocês. Ir na igreja, lá no culto, não. Porque é um comprometimento maior, um movimento maior da igreja. E ajudar, né, a igreja a crescer, né, fazer com que a igreja cresça, né? Então nós ainda estamos engatinhando, né? Mas o Senhor quer muito mais de nós. Não quer só para nós na igreja e no culto. Quer que nós se envolvamos mais nas obras de Deus na igreja, né? Faça com que as obras de Deus cresçam, né? Então nós temos que ter um comprometimento maior com as coisas de Deus. Aqui eu não estou aqui também, né?
estou cometendo mais, Deus quer mais de mim, né? Vem aqui 3 vezes por semana, né? Quarta aqui, segunda, quarta e sexta. Mas Deus quer mais, Ele quer que me pregue mais o Evangelho. Ele não quer que eu pregue só 3 dias na semana, Ele quer que eu pregue todo dia. Apesar que eu ministro de manhã também, né? Só que eu escrevo. De manhã a gente escreve tudo aquilo e vai, né? Mas vim aqui porque às vezes a pessoa precisa entender mais, né? Quando você fala, as pessoas têm mais, sabe que Deus toca mais diretamente. Depende de cada pessoa. Às vezes a pessoa escrever também, mas tem pessoas que você precisa falar, né? Ouvir, né? E então é isso. Então o Senhor Ele vai estar preparando um lugar para nós, um ministério para você que está afastado da casa de Deus, ou porque desaborreceu de alguma coisa, né? Ou você também ainda não tem um ministério, ou você ainda não está se sentindo ainda que quer, né? Ainda está um pouco na incerteza, porque às vezes muita gente fica, né? Será que eu vou nessa igreja? Será? Então, e às vezes Deus Ele vai te tocar, né? E faça da sua casa também. Se você não está indo na igreja, sirva a Deus na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Faça da sua casa, né, um lugar de culto de oração ao Senhor, por que não? Mas santifica o seu lugar, a sua casa, pede para santificar a sua casa. Faça, mas ali dentro da sua fala de Deus. Ore, busque o Senhor, né? Medite a palavra de Deus e adore o Senhor na sua casa, né? Traga a presença de Deus para a sua vida. Né? E quando você falar de palavras na sua casa, todos nós falamos de palavras de bênçãos, profetiza, né, sobre bênção na sua casa, edifica a nossa casa no Senhor, né? Ali, então, porque aí nós todas as famílias seremos abençoadas e ainda comeremos a presença de Deus. Deus abençoe o nosso lar também, né? Não é só da igreja, nossa casa também, nós temos que viver em paz e harmonia, nossa casa. E todos vivendo sobre debaixo da palavra de Deus, né? Fazendo a vontade de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você, né? Como Deus é tremendo, né? Ele quer um comprometimento maior para as coisas dele, né? Para a obra dele, né? Ele quer um comprometimento maior para a gente fazer a vontade dele e ajudar o irmão também que precisa. Fala e ajuda também. Ajudar, porque às vezes a gente ajuda de meia boca, né? Não, quer que você se comprometa mais. Ajudar o seu irmão, ajudar a obra de Deus, porque as obras de Deus têm que crescer cada vez mais, né? Porque a casa de Deus é a casa de oração e a casa de Deus é a casa de acolhimento, né? É ali que nós se refugia, é ali que nós não precisamos de palavra do Senhor, de salvação, né? Então precisamos sempre se alegrar na presença de Deus na casa dele. E sempre na nossa casa também, se alegrar na presença do Senhor aqui, porque Deus é maravilhoso, né? Ele é tremendo, né? Então, se alegrar na presença de Deus, por que não se alegrar na presença de Deus? Não importa se está acontecendo ou já havia cada vez mais notícia ruim, né? Mas o importante é se você está fazendo com a vontade de Deus e se alegrando em Deus, nada que está acontecendo lá no mundo não vai atingir nós assim. Porque se nós estamos firmados no Senhor, né? Aquilo que vai acontecer no mundo, se está acontecendo, vai acontecer muito mais ainda. Nós não vimos nada ainda, né? Já está na profecia, vai acontecer. Então, se nós ficar assustando tudo que vai acontecer, nós nem vamos chegar, né? Aonde Deus quer que nós chegamos, né? Então, nós vamos ficar com medos, depressivos, ansiosos. Então, vai acontecer, nós vamos ver muita coisa. Já vimos lá o ano passado, né? Foi, né? Lá em Rio Grande do Sul. Aquilo não foi uma coisa normal, né? Aquilo não foi uma coisa assim que assustadora. A gente viu, né? Nós nunca tínhamos visto uma coisa daquela proporção. Mas pode acontecer muito mais que isso, né? Então, nós precisamos estar preparados aqui, firmados no Senhor, fazendo a vontade de Deus, sim, adorando ao Senhor, fazendo um culto ao Senhor, né? Se alegrando, independente da situação que nós estejamos passando, adore o Senhor, seja em qualquer momento. Faça um culto do Senhor na sua casa, que adoração, fazendo a vontade de Deus, obedecendo principalmente a palavra de Deus, né? Porque se nós não tivermos um comprometimento com a obra do Senhor, nós não estamos fazendo nada para Deus, porque Deus não quer que os filhos façam como eles querem, a hora que eles querem na igreja, ou a hora que eles querem pregar. Eu estou meio errada, essa palavra para mim, eu não estou puxando de orelha. É a hora que ele quer, não, o que nós queremos é a hora que ele quer, é a hora que a vontade é dele. Se nós queremos servir a Deus, nós temos que abrir mão das nossas coisas, dos nossos afazeres e fazer a vontade de Deus. Prioridade, tem que ser. Ele é o centro da nossa vida, amém? É prioridade. Assim como ele também coloca nós como prioridade, a própria você faz a vontade dele. Você pode ser a prioridade para Deus, né? Ele vai te proteger assim, vai te abençoar, não deixa que nada assim te aconteça. Ele é Deus, tremendo, amém? Então, receba a palavra de Deus no coração,
confia no Senhor, e dê espaço para o Senhor, e tenha um comprometimento com as coisas de Deus, né? Quando você for ajudar as pessoas, a você comprometer de verdade, faça de coração, não por interesses próprios, né? Porque o mundo às vezes ajuda as pessoas por próprios interesses, né? Tudo que o mundo faz é só por seus interesses próprios, mas Deus não. Para a gente fazer as coisas para Deus, você fazer para o Senhor. Também não fica querendo buscar, eu estou fazendo isso, Deus, a gente está errado, não, fazendo isso para Deus, mas um dia Deus vai me recompensar. Não espere isso. Confia no Senhor. Ele prometeu, né? Que aqueles que amam, que guardam a palavra dele, os mandamentos dele, esses serão, esses que creem nele, ele protegerá, guardará, e eles serão salvos e libertos por ele, né? Nós também não seremos, né? Poderemos morar na morada do Senhor, né? No céu. Então, aqueles que creem no Senhor, né? Que confiam na palavra de Deus. Então, nós temos que só confiar e fazer a vontade de Deus na nossa vida, amém? Então, tenha uma boa noite, fique com Deus, e sempre agradeço e dá graças ao Senhor em todo momento, né? Porque Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal, amém? Que Deus abençoe, fique com Deus, que Deus ilumine, proteja a cada um de vocês, se alegre no Senhor, na presença de Deus, aonde vocês forem, qual ministério que vocês forem congregar, adore o Senhor, no Espírito e verdade. Deus abençoe cada um de vocês e ofereça a Deus o melhor sempre. Ele merece toda a honra e toda a glória e Ele é digno de adoração. Uma boa noite, fique com Deus e a paz seja. Amém?